Olá, sejam bem-vindos à segunda aula da jornada Entendendo Fasciterapia. Se você já assistiu a aula sobre Yin e Yang, parabéns, vamos avançar mais um passo. Falar hoje sobre os 5 movimentos, os 5 elementos. Você já deve ter ouvido falar mais de 5 elementos. E se você não assistiu a aula de Yin e Yang, então convido você a assistir primeiro a primeira aula, que você vai entender bem melhor essa sequência de aulas. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os 5 movimentos. Aqui eu dei uma pulada, desculpem. 5 movimentos. A gente ouve falar 5 elementos. Elementos da natureza, né? Na medicina chinesa, a gente fala que o correto é falar 5 movimentos, porque é um movimento dos movimentos, a gente vai ver isso. E um elemento, por exemplo, quando você fala em madeira, que é um elemento da natureza tão citado, a gente imagina um pedaço de madeira, né? E quando a gente fala 5 no sentido de 5 movimentos, por exemplo, a madeira é um tronco de uma árvore que está em constante um processo de crescimento, de expansão, né? Então, na medicina chinesa, a gente fala que o correto é falar 5 movimentos, porque ele não é um elemento parado, ele é um movimento. Então, muitas vezes a gente fala 5 elementos e até escreve para chamar a atenção de pessoas que estão acostumadas a ver dessa forma, né? Mas dentro de cursos mais acadêmicos, a gente sempre coloca os 5 movimentos, que é o correto mesmo, tá? Então, vamos lá. 5 movimentos. A gente tem 5 movimentos: fogo, terra, metal, água e madeira. Todo mundo já deve ter visto, né, esses 5 movimentos, essa estrela representando 5 movimentos. Quando a gente vai numa sala de atendimento, de acupuntura, né, numa sala que atenda a ventosa terapia, qualquer área da medicina chinesa, a gente vê esses 5 movimentos. Às vezes tem algumas na parede, né, a estrela, os 5 movimentos, a representação dos 5 movimentos com os pontos, os acupontos do corpo lá dentro, né? Então, hoje a gente vai falar dos 5 movimentos. Eu vou fazer um paralelo. É um assunto que dá uma aula para cada movimento, uma aula para cada movimento quando se trata da natureza e uma aula para cada movimento quando se trata do organismo. Isso para dar uma introdução, mas a gente tem consegue fazer aí um curso muito extenso falando só de 5 movimentos. Afinal, é a nossa base para tudo que a gente vai fazer no curso quando a gente fala de medicina chinesa, tá? Então, vamos primeiro falar do movimento madeira. Algumas características, tá? A gente está aqui fazendo uma jornada muito reduzida, a gente está fazendo uma jornada muito resumida. Então, eu trouxe algumas características principais de cada elemento. E eu vou fazer, então, esse paralelo, tá? Mas é muito resumido mesmo, gente. Assim, eu queria poder falar mais e mais, porque realmente é muita informação, né? O curso, que é o curso todo de Entendendo Fasciterapia, a gente coloca umas 100 horas de estudo, é ainda reduzido perto do que poderia ser, porque é muito assunto, né? Afinal, é tudo da natureza, né? O nosso organismo, que faz parte da natureza,
tão complexo no funcionamento fisiológico, biológico, mental, emocional, né? Então aqui a gente vai fazer esse paralelo aqui com vocês, e vocês, para quem não conhece nada de medicina chinesa, né? A gente se apaixona pela medicina chinesa, a gente se apaixona porque quando a gente começa a ver essa teoria, né, e fazer esse paralelo de natureza com o nosso corpo, com o nosso funcionamento do nosso organismo, é apaixonante mesmo. Aí você começa a estudar e eu falo que você foi picado pelo bichinho da medicina chinesa. Você não quer mais parar de estudar, não quer mais parar de entender como funciona. Então, como vocês já foram picados pelo bichinho da medicina chinesa, a gente então vai falar hoje sobre os 5 elementos de uma forma reduzida, e eu espero que vocês continuem nessa caminhada. Se essa sementinha aí, essa sementinha plantada, vai brotar com certeza. Afinal, a sementinha faz parte aqui desse movimento madeira, tá? Então, essa fala já representando essa semente que brota, né? Essa madeira que cresce o tempo todo, ela está em expansão, né? Então, a madeira, ela é, como eu falei, considerada um movimento, né? A gente não pode colocar ela como um elemento. Quando você pega um pedaço de madeira, né, que não é esse o movimento. O movimento é a madeira, o tronco crescendo, né? Aquela vida, aquele movimento daquela vida ali. E a madeira, ela representa o quê? Ela representa a cor verde. Cada movimento tem uma cor, tem um sabor específico, né? Tem uma característica. E a gente pode ir traçando tudo isso também com os nossos gostos, tanto de cores quanto de alimentos, né? Quando eu gosto muito de um alimento ou muito pouco, ou odeio um alimento, eu posso ter desequilíbrio ali naquele elemento, naquele movimento, né? Então, eu visto muito alguma cor, ou eu odeio alguma cor, eu posso ter um desequilíbrio ali naquele movimento, vocês vão entender quando a gente traça o paralelo, né? A personalidade, a gente falou de yin e yang, agora a gente está esmiuçando em elementos, em movimentos, né? Então, como que seria esse movimento também na nossa personalidade, no nosso comportamento, né? Será que a gente podia se descrever em algum deles mais do que outro, embora seja instável, né? Em momentos ele oscila o tempo todo, eles se alternam o tempo todo, um depende do outro, né? Depende do momento, depende do horário do dia, né? Então a gente vai falar aqui então da madeira na natureza, já fazendo esse paralelo. A cor verde, como eu falei, o tronco ele é ereto, mas ele é flexível. Então a madeira ela vem representada muito pelo bambu, né? O bambu que enverga, né? Mas ele não quebra. Então ele é comprido, venta muito, ele balança com o vento, oscila com o vento, mas ele não quebra. Essa é a flexibilidade da madeira, que a gente vê aí nas árvores quando venta muito, elas oscilam, né? Elas dançam com o vento e elas não quebram, elas têm uma flexibilidade, embora seja ereto, né? E a gente vê que ela tem uma flexibilidade. É lógico que a árvore quebra com o vento quando está mais velha, né? Então, mas ela tem essa flexibilidade, a madeira, né? E a estação que representa a madeira é a primavera. Então, quando vocês pensarem em madeira, vento, primavera, são as correlações que a gente faz.
É flexível, é o tronco, é a madeira, né? Então, você imagina aquela semente, a germinação, a expansão, né? Aquele crescimento. É o quê? É o começo do Yang, né? Eu estou em crescimento, eu estou em expansão. Lembra que a gente já falou das características do Yang. E a cor que representa a madeira é verde. E quando a gente leva essas características aqui que eu citei, muito poucas, né? Que a gente pode fazer aí uma lista gigante de características do movimento madeira. Mas quando a gente leva para o nosso organismo, vamos pensar lá. Cada movimento tem um órgão e uma víscera que representa. Aqui o movimento madeira é representado por fígado e vesícula biliar. Então, tudo isso que eu falei, né? O vento, a primavera, a flexibilidade, a cor verde, tudo está dentro do movimento madeira, fígado, vesícula biliar, tá? Então, se eu tenho desequilíbrios, o fígado e a vesícula biliar, dentro desse movimento, ele traz essas características da madeira. Traz, se está em equilíbrio, por exemplo, vamos falar da flexibilidade que nós falamos do bambu, né? Ele oscila, mas não quebra, né? A pessoa do movimento madeira, quando ela está com o movimento madeira desequilibrado, por exemplo, ela se torna uma pessoa inflexível. Ela não tem flexibilidade mental, ela não tem flexibilidade de pensamento, né? Ela fica rígida, né? Ela não é flexível, porque ela está em desequilíbrio do movimento madeira. Então, tudo o que a gente estuda na natureza, a gente consegue levar para o nosso organismo, para a nossa personalidade, para o nosso comportamento, tá? Uma pessoa, por exemplo, nós falamos o vento e a primavera que representam, então, aí o movimento madeira, né? Uma pessoa que odeia vento, né? É questionável, será que ela está com desequilíbrio nesse movimento madeira? Será que ela já tem excesso de movimento madeira? Né? Às vezes a cor verde representada pela madeira, às vezes é no guarda-roupa ela não tem nenhuma, ela odeia a cor verde, porque será que ela tem esse excesso? Ou se ela veste muito verde, será que ela precisa de algum estímulo desse movimento para completar aí esse equilíbrio da vida, né? Então, a gente vai ver que tem sabores também de alimentos que estão lá dentro, cada um dentro de um elemento, né? Eu já até falei isso no Yin no Yang, da hortelã, né? Então, quando a gente gosta muito de um alimento, aquele alimento, ele equilibra a gente, geralmente. A natureza é sábia. Então, o que tem esses desequilíbrios do movimento madeira? É a falta de flexibilidade, eu já falei, né? Inflexível. Cefaleia. Por que cefaleia? O fígado, na medicina chinesa, é responsável por nutrir os nossos tendões, os nossos músculos. Ele leva, então, o sangue, né? Ele é responsável por essa nutrição tecidual, celular, tá? Então, o que o fígado, quando a gente tem raiva, aqui eu já vou falar do movimento, da emoção do movimento madeira, que é a raiva. Então, quando você tem uma cena, tem uma vivência, tem ali uma situação que você morreu de raiva, você ficou com raiva, sobe um calor, sobe a raiva na cabeça, não é? Sobe aquele Yan, a gente fala na medicina chinesa, mais especificamente, o Yan do fígado, né? O fígado já é Yan, e ele ainda sobe mais com aquela raiva. Então, aquilo vai causar o quê? Uma cefaleia, uma enxaqueca, uma dor de cabeça, né? Um problema de visão também. Então, olha como tudo vai fazendo sentido, né? E quando a gente avalia a pessoa, né? A face,
o comportamento, a personalidade, a gente vai identificando esses desequilíbrios e a gente tem como tratar esses desequilíbrios, né? Então, se você está fazendo um curso para se autoconhecer, identificar o seu desequilíbrio e identificar o que pode te fazer bem, ou se você atende pessoas e quer ajudar essas pessoas, né? Então, isso daqui a gente vai conseguir resultados muito satisfatórios. Quem está fazendo um tratamento médico, um tratamento estético, um tratamento qualquer, até um tratamento dentário, né? Isso daqui ele vai complementar todo esse tratamento, porque afinal é o integral do ser humano. A gente não está olhando ele sob um aspecto só, mas na essência, a raiz, a causa do problema, né? Então, quantas pessoas que eu já atendi, inclusive com cefaleia, enxaqueca, e aqui a gente consegue entender de outra forma, com outra visão, e a gente coloca aí alimentos que vão facilitar, que vão deixar esse an mais yin, vamos dizer assim, vamos tirar um pouco dessa hiperatividade, desse excesso, com alguns alimentos, algumas atitudes, algumas atividades físicas específicas, alguns desbloqueios de pontos. Então aí, gente, olha, eu já sei que muita gente vai assistindo e já vai se identificando, mesmo aqui a gente trazendo poucas, né, relações, porque é uma jornada mais rápida. A vesícula biliar, ela trata muito de decisões, tá? Só vou dar um spoilerzinho aqui. Então, a pessoa que é muito indecisa, ela também tá aqui nesse movimento madeira, geralmente, tá? Então, a pessoa explosiva, né? Lembra que a madeira é Yang, nós já falamos do Yang, ela é explosiva, ela tem raiva, ela chega a ser agressiva, violenta. A gente tá aqui no movimento madeira, tá? Nesse excesso de Yang, tá exacerbado, tá desequilibrado. Então, a gente tem que equilibrar isso daí, né? Essa inflexibilidade, essa rigidez. Isso quando está em desequilíbrio, tá? Que é o que eu vou trazer para vocês aqui. Quando a gente fala do próximo movimento aqui, o movimento fogo. O movimento fogo, ninguém precisa saber que é o mais Yang de todos, né? Se a madeira expandiu, cresceu, foi Yang, chegou no fogo, que é o auge, né? Vocês veem que um movimento, ele tem uma sequência do outro, né? Então, ali eu tenho a cor vermelha como representando o movimento fogo. Afinal, o vermelho, né, já representa essa atividade, né? O ativo, o movimento, né? Enérgico. O movimento fogo é rápido, ele consome, né? Ele é muito ativo. Aqui não precisa falar estação também, né? Do fogo, é verão, é o calor. Então, aqui é o auge do calor que a gente está falando, né? Então, por exemplo, vou passar mais um aqui, só para falar primeiro, antes do exemplo, senão vocês não vão entender, que o movimento fogo é o coração e o intestino delgado, que são os dois órgãos que estão ali dentro do movimento fogo, tá? Então, um desequilíbrio do movimento fogo, né? Se eu falei desse movimento fogo? Esse desequilíbrio do movimento fogo, ele causa o quê? O que ele pode causar? O coração na medicina chinesa, né, assim como na ocidental, é responsável pelos nossos vasos sanguíneos, por exemplo. Então, vamos lembrar um pouquinho do Yin e do Yang e dos movimentos que a gente está começando aqui. Lembra que o pico do Yang, eu falei que era meio-dia. Imagina, meio-dia, a gente ainda tem horários, um relógio biológico, em que cada órgão do corpo funciona melhor, funciona mais a cada 2 horas,
tá? Meio-dia é o auge do funcionamento do coração também. Imagina se eu comer um prato de comida no calor, no verão, meio-dia com pimenta. A pimenta é quente, ela é calor, ela é quente para o movimento fogo. É como você tacar fogo no álcool, jogar álcool no fogo. Eu vou ter uma pressão alta, por exemplo, né? Então, o coração não é responsável pelos vasos sanguíneos. Então, para vocês entenderem um pouco essa relação da natureza com o nosso organismo, dos alimentos com o nosso organismo e dessa relação tão próxima do que pode ajudar, né? Um óleo essencial, um alimento pode ajudar, mas se ele mal utilizado também pode me causar um dano maior, né? Então aqui o movimento fogo. As pessoas do movimento fogo, né? Eu falei que ele é rápido, ele é intenso, ele se move muito facilmente, então elas mudam muito facilmente também, né? Então as pessoas do movimento fogo, elas mudam muito facilmente. Elas são mais instáveis. Geralmente elas gastam mais do que têm. São pessoas que, quando estão em desequilíbrio, no movimento fogo, gasta muito dinheiro. Tipo assim, é desregulado mesmo no dinheiro, tá? Movimento fogo em desequilíbrio, rói unha, bate o perna o tempo inteiro, tá no consultório esperando, tá batendo perna, tá roendo unha, tá desesperado, tá olhando o relógio, levanta e não para e anda. Então essas são as características de um movimento fogo desequilibrado. Então, a gente está identificando já um desequilíbrio e dentro desse movimento mesmo, a gente consegue já imaginar um tratamento, né? Que vai ser, a gente vai falar um pouquinho na última aula, na terceira aula da jornada. Ansiosa e eufórica, né? Eu falei que cada movimento tem a sua emoção, né? A gente fala, então, da madeira com raiva, do fogo a gente fala alegria, yang, vida, né? Só que em desequilíbrio vira uma euforia, né? Então é aquela coisa eufórica. E a euforia sempre vem muito altos e baixos, euforia, tristeza, porque esse desequilíbrio causa fogo e água, desequilíbrio, né? Então, quando está em equilíbrio, eu tenho aquela alegria de coração, né, dentro do meu coração. Então, olha que relação linda da natureza com o nosso corpo, com o nosso organismo, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar. E eu quero falar, só que tem coisa que eu não posso falar ainda, que senão a gente não vai falar sobre os outros movimentos. Eu vou falar do movimento terra agora. Movimento terra. O que a terra é, né? Será que eu pulei um aqui? Pulei. Vamos falar da terra primeiro na natureza. A cor que representa a terra é o amarelo. Pensa na terra, ela é sólida, ela é densa, estável, né? Ela tem que trazer umidade. E no movimento, a terra é considerada neutra nas estações, porque são 4, em outras representações que eu posso trazer para vocês aqui nas próximas, são 4 movimentos e a Terra no centro. A Terra como neutra, né? Aqui nessa representação a gente colocou a Terra, que existem as 2 representações, a Terra nos 5 movimentos, mas ela é neutra. Ela não tem uma estação do ano que representa, porque a Terra é neutra nas estações. Então ela é sólida, ela é densa. Vamos pensar em tudo aí que a Terra representa, né?
E agora vamos levar como que seria então o desequilíbrio do movimento terra? Né? Primeiro, o que representa o terra em órgão e víscera? Estômago e baço. Então, o movimento terra está representado aí, está dentro, né? Está dentro dele estômago e baço. Então, se eu tiver um desequilíbrio, provavelmente tem relação com essas funções de estômago e baço, né? Então, um deles, lentidão, retenção líquida. O que eu falei? Que a terra é densa, a terra é pesada, né? Então, eu vou ter retenção líquida, obesidade, porque eu vou falar aqui de uma função do baço que é importantíssima e tem vários vídeos meus já no YouTube falando sobre isso, que é a função do baço. Ele transporta e transforma os alimentos. Ele que faz a essência do alimento, que é a que nutre o nosso ser. Então, se ele não está funcionando no seu auge, né? Se ele não está funcionando bem, ele não vai transportar e transformar direito. O que acontece? Essa lentidão, essa retenção líquida, essa obesidade, né? Então, o movimento terra tem muito a ver quando a gente trabalha com estética corporal, até facial, a gente trabalha muito esse movimento terra, né? A imunidade também. E quando a gente está em desequilíbrio do movimento terra, a gente tem excesso de pensamento, fica até obsessivo, às vezes o mesmo pensamento, excesso, pensando. Por quê? Porque a emoção que representa o movimento terra é a preocupação. Então, se a pessoa está com essa preocupação constante, com esse pensamento constante, está em desequilíbrio esse movimento terra, está em desequilíbrio estômago baço, né? A gente pode pegar o quê? Acupontos aí, né? Aromaterapia, óleos essenciais que vão ajudar de acordo com as avaliações, né? Então, eu vou ter os tratamentos adequados para esses desequilíbrios. Mais um movimento. Depois da terra vem o metal. A cor do metal é branca, ele é frio e duro, né? Imagina o metal, imagina os minérios, né? Dentro da terra, né? Transparente, puro. A gente relaciona a terra com umidade e o metal com secura. E a estação do ano que representa o metal é o outono, é o início do yin. Então, é o início de reflexão, é o início de introspecção, o outono, né? Então, a gente vai fazer agora as relações dos desequilíbrios do organismo com o nosso movimento mental. Então, aqui, primeiro, a pessoa que é do movimento mental, geralmente ela tem alergias de pele. Eu não falei que o movimento mental é representado, aí tem a secura? Então, principalmente quando chegar o outono, a pessoa do movimento mental chega no outono, alergia de pele, a pele craquela, parece que resseca total. Por quê? Porque ela já tem, às vezes, aquele desequilíbrio, aquele excesso de movimento mental. Chega no outono, que é a estação do movimento mental. A pele é representada, está dentro do movimento mental também. Eu não falei aqui que o pulmão que é o órgão que está dentro do movimento mental. Então, as alergias respiratórias também, principalmente no outono, que é a estação do movimento mental. Então, olham as relações da natureza e do nosso organismo, dos 5 movimentos. Todos os nossos desequilíbrios e doenças do corpo, físico, mental, espiritual e emocional, elas estão aí dentro desses 5 movimentos. Então,
o diagnóstico é dentro dos 5 movimentos, o tratamento é dentro dos 5 movimentos, a gente consegue identificar, consegue tratar tudo isso daí. Umas características aqui que eu trouxe de personalidade interessantes do movimento metal. A pessoa que é do movimento metal, né, eu falei que o metal ele é duro, ele é frio, né? Ele é mais rígido, ao contrário da madeira lá que é mais flexível. Então, o metal, se a pessoa tiver em desequilíbrio do movimento metal, ela é muito tradicional, sabe aquela pessoa quadrada, inflexível? Ela vai ser aqui, né? Ela já é um pouco da personalidade dela mesma. Mas ela vai ser muito tradicional, exigente, né? Então, isso faz parte aqui do metal. Como o metal é mais introspectiva, aquela pessoa mais quieta em relação ao fogo e à madeira, por exemplo, né? Aqui eu trouxe alergias de pele e respiratórias, como eu já falei, geralmente mais ocasionadas até no outono, que é quando o movimento metal está na sua ação maior mesmo. E a tristeza é a emoção do movimento metal. Então, as pessoas são mais introspectivas, elas têm até na face algumas representações mais tristes no rosto, alguns traços mais tristes que a gente vê mais profundamente, a gente estuda mais no curso Entendendo Face Terapia, mais detalhes. E faltou um movimento aqui, a água. A água, a cor é preta, representando água. A água é móvel, vamos falar da água, né, na natureza primeiro, depois eu trago os desequilíbrios também. Fluente. A água é flexível ao extremo, né? Se eu puser água em qualquer embalagem, se eu puser numa garrafa, ela vai ficar com o formato da garrafa. Se eu puser num copo, ela vai ficar com o formato do copo. Então, ela é obstinada também, porque a água, ela sempre chega no destino dela, independente dos obstáculos que ela tiver na frente. Ela vai dar a volta, ela vai entrar por baixo, por cima, pelas laterais, mas ela vai passar e vai chegar onde ela quer, né? A água sempre vai em direção ao mar, né? Então, ela é obstinada. Não temem nada. Como eu falei, ela vai passar por todos os obstáculos, né? De qualquer forma, ela vai alcançar o objetivo dela, obstinação, né? Quando a gente fala de uma estação, é o inverno. O inverno é a estação da água. Então, o frio é representado também aqui na água, no movimento água, tá? Então, vamos falar um pouquinho de quais os órgãos que representam a água e dos desequilíbrios do movimento água. Então, a gente tem aí representando a água o rim e a bexiga. Não podia ser outro, né, gente? O rim e a bexiga, a água. E os desequilíbrios que trazem aí esse movimento água. Gente, o movimento água, todos são importantíssimos, né? Mas o movimento água, na medicina chinesa, é a nossa essência, né? A água que dá vida. A água é importante, muito importante. Vocês vão ver aí nas aulas do YouTube, ou quem fizer o curso vai ver que a importância do movimento água, do rim especialmente, que ali está abrigada a nossa essência ancestral também. Então, quais os desequilíbrios aí? Quando a pessoa está desequilibrada desse movimento aqui, ela tem problemas lombares, né? Que se você for pensar aqui, o rim, né? A altura que ele está, a gente tem ali naquela altura, a gente tem o rim
E a gente tem o que a gente fala de Ming Men, eu não vou falar sobre isso agora, porque é um assunto muito extenso, mas ali que está a nossa essência ancestral também. Então, se a gente tiver desequilíbrios no movimento água, a gente vai ter ali problemas lombares, problemas naquela região, tá? E se a gente pensar num cinturão e vier para os órgãos reprodutores também, né? Útero, ovário, a infertilidade também pode estar relacionada aí com o rim, né? Se a gente pensar em problemas ginecológicos também, não, gente, quando eu falo também não é só esse movimento, porque a gente vai pensar também aí no fígado, por exemplo, que eu falei do sangue, mas aqui a gente está falando muito brevemente, tá? Problemas no joelho, né? Afinal, é a parte mais yin, a parte que está mais em contato com a terra, né? A parte yang, que eu falei, né? Madeira, da dor de cabeça. O rim, né? Mais as partes aqui lombares, joelho, quadril, tá? A água que é o movimento mais yin, né? Mais frio e mais inverno representa o frio. Quem tem problemas articulares, né? Que às vezes no frio, nem sempre, mas geralmente no frio e no inverno sofrem mais, porque devem estar com esse desequilíbrio aqui no movimento água. Também é uma questão que a gente traz quando a pessoa traz essas dores, né? Piora com frio, se piora com frio, então eu já sei que ela tem ali um excesso já, né? Então, a gente consegue entender como que funciona o desequilíbrio do organismo pelos 5 movimentos aqui. Pedra nos rins. E o movimento é representado pelo medo. Então, quando a gente sente medo, não dá um frio na barriga, é o frio. Não falei que a água é frio, é inverno, é medo? Então, olha como tudo se liga, né? Quando a gente sente o medo, dá aquele frio, que a gente fala frio na espinha, frio na barriga, né? É o movimento água, tá? Então, esses são 5 movimentos muito brevemente, muito resumidamente, né? E a gente traz para vocês no curso Entendendo Face Terapia, a gente consegue trazer, traçar, com base no Yin e no Yang, traçar diagnóstico das pessoas, dos desequilíbrios, né, das doenças, qual o elemento, qual o movimento que está em desequilíbrio, o que ela tem ali que está muito, o que ela tem que estar faltando, né? E um movimento, ele vai, às vezes eu coloco um pouco, se eu tenho um excesso, por exemplo, de yang, do movimento fogo, eu posso trazer um pouco de água, né? Porque a água não vai equilibrar o movimento fogo, então, eu posso trazer ali alimentos daquele movimento, né? Eu posso trazer ali cores daquele movimento na vida dela. Eu posso trazer óleos essenciais que têm ali a função do movimento água, né? De estimular, de melhorar aquele movimento água. Posso fazer isso tudo pela face. Eu posso pegar acupontos, tá? Na face. Eu posso trabalhar com yoga facial para desbloqueio dos acupontos, não é só para trabalhar a musculatura, mas eu vou estar desbloqueando pontos aqui na face também, que representam o nosso corpo todo, porque cada pedacinho da face tem uma ligação com um elemento, com um movimento. Cada pedacinho da face é um movimento. Então, se eu tenho uma marca, se eu tenho uma acne, aquela mancha, aquela acne, aquela rosácea, naquele ponto que representa aquele movimento, ela vai me dar um indicativo já de um desequilíbrio daquele movimento. Então, olha, a gente trazendo tudo isso para a face. E os tratamentos? Olha como é completo, né? Complexo também, né?
Só que isso tudo, muito complexo, nem sempre a gente tem tempo de estudar tanto. Eu penso, eu fiquei desde 1998, a gente está hoje em 2022. Estudei esse tempo todo cursos na área, tanto da estética quanto da medicina chinesa, né? E a faculdade de educação física também. Então, o último foi o mestrado em medicina chinesa. E é tudo ali interligado. E esse curso tem a base de tudo isso. Só que como que eu poderia colocar de uma forma mais não resumida, mais lúdica, mais simples, né? Mais intuitiva. Então, eu trouxe um tabuleiro representando 5 movimentos. As lâminas, que são perguntas que você vai fazer para a pessoa ou para si, né? Se for um caso de autoconhecimento. E você vai ali colocando pontinhos de acordo com a resposta. Movimento água, movimento madeira. Responde isso, significa um ponto lá. E nesse resultado, eu vou ter o desequilíbrio de um movimento ou de mais de um. Tem gente que tem desequilíbrio em mais de um. E daí eu vou ter várias lâminas, várias cartas que vão estar ali, tratamentos para eu aplicar na pessoa ou em mim, tá? Então, equilibrando esse movimento. Com o quê? Com alimentos, com exercícios faciais, né? Com aromaterapia, com massagem, com liberação de ponto, drenagem linfática, a reflexologia facial, né, que essas marcas que eu vou identificar e equilibrando, eu posso diminuir marcas de expressão, né, porque eu vou me equilibrar. As marcas de expressão têm significados, tá, onde elas estão, né, linhas com expressão mais triste, linhas que dão expressão da pessoa de ação, da pessoa prática, da pessoa teórica. Então, tudo isso aqui a gente vai trazer no curso completo Entendendo Fascioterapia. Os fundamentos que a gente já fez aqui, 2 aulas resumidíssimas, né? Yin e Yang. Os formatos, como eu falei, de rosto e corpo, que vão trazer todas as características de pessoa triste, personalidade, comportamento, como que ela é, se ela é uma pessoa que age, se ela é uma pessoa que pensa. Tudo isso na face a gente consegue identificar. A gente tem aqui os elementos, os movimentos representados na face. Olha aqui todos os nossos movimentos. A reflexologia facial, nosso corpo inteiro ali representado na face. E se a gente tem acesso a essa face e a elementos, alimentos, óleos essenciais, pontos, sabendo do que está desequilibrado, eu consigo equilibrar tudo isso pela face. No curso, a gente ainda tem a localização prática de pontos no corpo, que vão auxiliar também. A gente identifica idades na face para saber os traumas que estão se repetindo, né? Como eu falei já, práticas aqui de massagem, de yoga facial, shiatsu, né? Que são as pressões, a pressão nos pontos. E aqui também que eu já falei sobre o jogo Entendendo Fascioterapia, que eu coloquei tudo aqui de uma forma leve, lúdica, todo esse denso conhecimento. Então, você vai ter as lâminas, o tabuleiro, as lâminas para perguntar. Depois do resultado, você tem uma infinidade ali de tratamentinhos, de cartas, com escalda-pé, que vai ser bom para você, dependendo do seu resultado ali, do seu desequilíbrio, né? O escalda-pé, receita de escalda-pés, receita de máscaras faciais, sprays vibracionais. Então, ali vou ter tudo personalizado para aquele desequilíbrio que deu no tabuleiro do Entendendo Fascioterapia. Então, para ficar fácil, né? E
Aqui a gente tem o curso Entendendo Faceterapia. O valor é 12 de R$ 149,61, né? Se você for trabalhar na área, com certeza em uma sessão, você já consegue o valor mensal do curso. E então eu só posso falar, bora. Amanhã eu vou trazer para vocês um pouco de como seriam esses tratamentos, né? Agora que vocês têm uma base muito básica, assim, né? Do indo e ando, 5 movimentos. Agora a gente vai jogar um pouquinho mais para a prática na próxima aula. Aguardo vocês, então, para a próxima aula. Beijinhos de luz a todos. Namastê.